não furtarás, né? Que é o 8º mandamento. Nós já estamos no 8º mandamento, e Deus tem falado conosco esses cultos, e tem sido, querido, desatador. Os mandamentos, queridos, eles são algo de Deus, que Deus preparou para nós. Na verdade, os mandamentos, eles é a raiz daquilo que Deus reservou para nós, para nos ajudar na caminhada. E os mandamentos têm feito com que nós andamos no caminho de Deus, obedecendo os princípios dEle. E esses mandamentos glorificam a Deus. E nós temos grandes coisas a viver cumprindo essa palavra. E esse tema, não furtarás, é um tema que me chocou, irmãos. Eu tenho a revelar a vocês que eu não esperava que seria tão profundo a palavra. Para mim, não furtarás era só não pegar nada de ninguém, está tudo certo. Mas, irmãos, eu comecei a descobrir algo muito mais profundo sobre isso, e eu quero compartilhar com vocês essa tarde. E saber que o que Deus tem feito é muito, muito grande, irmãos. E em Êxodo 20:15, vai falar, não furtarás. E o tema que eu coloquei, irmãos, é cuidado para não se apropriar daquilo que não é seu. E Deus, Ele vai começar a falar sobre algo que, irmãos, afeta diretamente o nosso próximo, afeta diretamente a nossa essência. E esse mandamento engloba, queridos, todas as áreas. Ele engloba todas as áreas. Nós temos alguns tipos de mandamentos, nós temos os 10 mandamentos, mas, por exemplo, querido, o assassinato, que nós falamos aqui, não matarás. Quem assassina, irmão, rouba a vida da outra pessoa, sim ou não? Outra que a gente colocou é, não adulterarás. O adultério rouba o cônjuge de outra pessoa. E assim, irmãos, não cobiçarás, é o desejo de roubar aquilo que é do próximo. E olha só como que é amplo isso. Não dar falso testemunho é roubar a justiça do próximo. E assim vai, irmãos. Então o que Deus tem reservado essa tarde por nós é muito profundo. E eu tenho a dizer, queridos, se nós cumprirmos na essência esse mandamento, se todos cumprissem esse mandamento, com certeza o mundo não seria da forma que está hoje. Porque hoje, queridos, nós vivemos um princípio que está debaixo de um jugo. E a palavra de Deus em João 10:10 vai falar que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida, e vida plena, vida com abundância. Então nós temos essa essência. E Satanás tem trabalhado nas nossas vidas com esse decreto, roubando os nossos direitos, roubando tudo aquilo que nós temos, que Jesus pagou naquela cruz para nos dar por essência, nos dar por determinadas coisas. Então eu quero que você hoje abra o seu coração, abra a sua mente, e deixa Deus falar com você, amém, queridos? Em Levíticos 19:11, vai falar assim, ó, ninguém dentre vós cometerás furto nem roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira para com o seu próximo, não farás falsos juramentos em meu nome, pois professará o nome de Deus, o eu sou. Não oprimirás o teu próximo, e nem o roubará. O salário diário do trabalho não ficará contigo até a manhã seguinte. E aqui, queridos, ele dá um decreto que o modo que nós pensamos é o modo que nós agimos. Quando nós temos uma mente
que nos leva a querer aquilo que é do próximo, que nos leva a deturpar, a roubar. Porque, queridos, a pessoa não rouba porque ela quer. Amém? Ela rouba porque ela se tornou isso. E Deus não nos tornou para sermos ladrão, sim ou não? Deus nos tornou para sermos filhos. E nós temos uma herança, e nós não precisamos disso. Só que Satanás, na sua depravação, na sua astúcia, nos levou a viver isso inconscientemente. E hoje, queridos, um simples fato de você pegar uma borracha, pegar um lápis, a gente não liga, mas isso é roubo. Pegar apenas uma moeda que estava lá na casa da tua mãe, estava lá na casa da sua avó, 10 centavos que seja 5 centavos, isso é roubo. Se você pegar 5 centavos aqui na igreja, que não é seu, é roubo. Então, a essência é muito mais profunda do que nós pensamos. E o inimigo tem trabalhado, o inimigo tem gerado isso, e tem se levantado uma geração que não compreende os 10 mandamentos, que não compreende aquilo que Deus quer nos ensinar, os atributos de Deus. Os 10 mandamentos são os atributos de Deus, é a essência dele para conosco. E quando nós começamos a cumprir, parte a parte, quando nós começamos a cumprir esses mandamentos, nossa vida começa a mudar. E queridos, é uma questão, a nossa decisão e as nossas atitudes nos levam a um destino, nos levam a um lugar. E todos nós sabemos que a nossa Constituição, a nossa lei, ela também, ela acabou pegando isso para com ela. Porque sabe, irmão, que defrauda o próximo. Sabe, queridos, que você roubar aquilo que não é teu, acaba magoando, acaba fazendo várias coisas. E a gente vai ver isso no decorrer dessa palavra. Em Salmo 62, a gente vai colocar aí, Salmo 62, 10. E outra coisa, queridos, antes de a gente mencionar, nós não devemos querer uma vida fácil. Eu quero falar para você, Jesus, quando estava aqui na terra, ele teve uma vida fácil? Sim ou não? Ele não teve uma vida fácil. Jesus, ele trabalhou, era trabalhador. Jesus, ele se doava a nós, ele amava a nós com todo o nosso coração. Jesus veio a essa terra para nos amar, e assim mesmo se entregar. E Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Então nós estamos envolvidos nesse laço de amor. E querido, eu descobri uma chave que nos tira de toda essa deturpação de Satanás, que é o amor. Quando nós paramos de nos preocupar com nós mesmos e começamos a nos preocupar com o nosso próximo, a não defraudar o nosso próximo, a amar, ajudar, fazer aquilo que Jesus fez, nós estamos fugindo disso que Satanás tentou implantar, que é o roubo. Na verdade, tudo isso acontece por causa da queda pecaminosa, que Adão caiu e tudo se perdeu. Mas Deus é misericordioso e Ele fez um plano, Ele tem um projeto para a minha vida e para a tua vida, e esse projeto está sendo realizado aqui neste lugar, na sua vida, na tua casa, na tua célula, porque Deus, Ele tem feito grandes coisas. Salmos 62:10 fala assim: não depositei na opressão vossa confiança, e nem no estelionatário a esperança.
ainda que eles prosperem, não lhe deis atenção. Ou seja, irmãos, não olhem para aqueles que não praticam a verdade de Deus. Não olhem para aqueles que não caminhem com Deus. Não olhem para aqueles que não caminham na realidade e na verdade e nos mandamentos do Senhor. Como nós vimos, sempre tem algo para nos impulsionar e tem algo para nos fazer melhor. Não coloque o seu coração naquilo que não é Deus, que não é do seu próximo. Não coloque o seu coração naquilo que é do seu próximo. Eu quero te falar uma coisa, querido. Quando nós começamos a ver o nosso próximo e desejar aquilo que não é nosso, mas é dele, de uma forma errada, isso já é roubo. E acaba entrando em várias coisas, acaba entrando a inveja, o olho gordo, e assim, irmãos, vai afundando. Então eu quero falar para você, o roubo versus a integridade. Eu coloquei isso porque o roubo, ele facilita as coisas, ele quer as coisas fáceis. Ele quer tirar aquilo que você conquistou de uma maneira honesta, de uma maneira trabalhadora, de uma maneira íntegra. E aquele que vem roubar, ele vem roubar como se nada para ele tivesse acontecido. E já a pessoa íntegra não, ela trabalha, ela busca, ela se dedica, ela faz o mais, ela muitas das vezes se desdobra, ela não só lá no mundo, lá fora, mas aqui também na igreja, ela faz de tudo, ela se entrega. E essa é a verdadeira integridade, irmãos, é ter um coração correto, é ter um coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do nosso amado Jesus, e ser como Ele é, e Ele veio aqui, queridos, para manifestar esses mandamentos. Ele foi roubado, querido, para que nós não fôssemos mais. Esse deleite, essa coisa que Satanás colocou de nos roubar, e eu vou falar uma coisa, irmãos, isso arrebenta com a gente. Satanás, ele tenta roubar a tua reputação, sim ou não? Satanás, todavia, ele tenta roubar a tua reputação. Irmão, quando ele rouba a tua reputação, acaba sendo uma defraudação muito grande. E muitas pessoas não conseguem se recuperar depois disso. Porque Satanás, a verdadeira intenção dele é roubar a tua imagem de filho de Deus. E a gente muitas das vezes se deixa levar, quer roubar a tua dignidade. Você é filho de Deus, digno de estar aqui. Muitas das vezes Satanás coloca na nossa mente, você não é digno de estar aqui. Começa a lembrar coisas que você fez no passado, começa a colocar coisas que já aconteceram. Mas eu quero falar para você que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, em Cristo Senhor Jesus. E nós temos muito mais a viver, nós temos muito mais a ser. A palavra de Deus fala, aquele que rouba, não roubará mais, porque agora ele está em quem? Em Cristo Jesus. Aquele que falava mal do seu irmão, não fale mais, mas agora fala bem. Entenda, irmãos, qual é a nossa natureza? Eu quero falar para você qual que é a natureza. E eu quero falar uma coisa. 2 Pedro 9, vai falar o versículo seguinte, vai falar assim, ó: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa palavra é impactante, só que tem uma coisa que me chamou a atenção: povo e propriedade exclusivo de Deus. Então, irmão, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos dele, é tudo por ele, para ele, e nada mais importa. Só que aí, irmãos, isso não nos dá o direito mais
de nós fazermos o que nós queremos, porque nós entregamos a nossa vida para Ele, e agora Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele nos resgatou e nós aceitamos isso. E querido, eu vou falar, muitas das vezes, a gente, por causa de uma preguiça, a gente deixa Satanás nos roubar para ficar dentro de casa. Muitas das vezes, por causa de sono, sei lá, de atividades, a gente fica em casa e deixa de vir numa vigília. A gente fica em casa e deixa de vir para uma célula. E querido, não. Fazendo isso, você está roubando o seu Deus. Fazendo isso, você está roubando a si mesmo. E muitas das vezes a gente não entende isso. Você percebe que isso é inconsciente. E o que Deus quer fazer, irmãos? Ele estabeleceu todas essas coisas. Por que Ele falou, não roubarás? Sabe por quê? Porque a gente mesmo acaba nos roubando daquilo que Deus tem. Daquilo que Deus começa a fazer na nossa vida, com as nossas atitudes. Nós mesmos começamos a nos roubar, começamos a nos diminuir, e a palavra de Deus, ela fala, irmão, a palavra ela é viva e eficaz. Esses mandamentos, esses atributos de Deus, ele tem que estar guardado, escrito na tábua, no nosso coração, dentro de nós. Hoje nós somos a palavra viva. Hoje nós somos a palavra de Deus. Hoje nós somos aquele que Ele nos levantou para ser. Irmãos, olha, Jesus, Ele é maravilhoso. Ele passou por tanta coisa, por tanta provação, por tanta situação. A natureza de Jesus não foi de querer ter alguma coisa, mas foi de se dar, de ser servo, de se entregar. E assim, irmãos, Ele viveu e morreu, só que é o seguinte, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina, e hoje nós estamos aqui por isso. Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso que nós não roubamos, porque Ele pagou o preço e Ele nos ensinou a natureza dEle, porque hoje nós somos filhos. E por causa dele, nós temos uma herança. Irmãos, Jesus, ele era a palavra viva. Jesus, ele era aquele que se tornou. Por isso que eu falo, irmãos, guarda os 10 mandamentos no teu coração. Leia, mas pratique. Porque Jesus, irmãos, Jesus na cruz, olha só, irmãos, Jesus na cruz, indo para a cruz, no Getsemane, Pedro desembaia a espada, ele desembaia a espada e vai acertar um sacerdote, um servo do sacerdote. E Jesus, ele chega diante de Pedro e fala assim, não faça tal coisa, porque aquele que levanta a espada, com a espada morrerá. Irmão, deixa eu falar para você, isso está em Jeremias 15:5. A palavra estava no coração de Jesus. Ele não estava recitando alguma coisa para ele, mas ele estava recitando a palavra, a essência, a profecia que foi dito sobre ele. Olha só de novo, Jesus preso na cruz, ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso está em Salmos 22:1. A palavra de Deus estava ecoando nele. E quando ele foi se entregar, ele falou assim, Deus meu, a ti entrego o meu espírito. Isso está em Salmos 31:5. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que estar viva dentro de nós. Ela não apenas tem que ser um livro ou alguma coisa. Ela tem que ser, ou algo qualquer, ela tem que ser, irmão, a nossa inspiração. Ela tem que ser o nosso manual. É por isso que é por isso que Deus teve tanto zelo, teve tanto cuidado, irmãos, de deixar isso para nós. Porque Satanás, ele tenta nos roubar, ele tenta roubar a tua família, ele tenta roubar o teu trabalho, ele tenta roubar tudo aquilo que é teu. Irmãos, da outra vez que eu subi aqui, no púlpito, esse lugar é poderoso.
Tem uma essência poderosa. Da outra vez que eu subi aqui, eu falei assim, sabe por quê, irmão? Satanás queria me roubar. Queria roubar a minha família. Quando eu aceitei a Jesus, eu não queria ter família. Eu não queria constituir uma família, porque minha família tinha sido roubada. Eu cresci no meio de adultério, eu cresci no meio de mentira, eu fui forjado a isso. Irmãos, quando eu subi aqui da outra vez, eu subi aqui e comecei a declarar algumas palavras, eu falei assim, esse ano ainda, Deus vai me dar o meu filho. Irmão, hoje eu estou subindo aqui de novo, e a minha esposa está grávida. Por quê? Porque a essência de Deus, ela faz essas coisas. Ela faz todas essas coisas. Quando a palavra está viva dentro de nós, e muitas das vezes nós vamos numa célula, nós vemos num culto, e deixamos Satanás roubar a palavra que Deus implantou no nosso coração. E muitas das vezes a gente não vive aquilo que Deus tem. Deixa eu falar uma coisa para você. Você ainda não viveu o milagre, porque o milagre que você quer viver, porque você ainda não declarou aquilo que você quer diante de Deus. Você ainda não viveu o fruto que Deus quer derramar sobre a sua vida, porque você ainda não plantou a semente correta. Você ainda não rompeu, porque ainda você não se posicionou da forma certa. E Satanás tem te roubado nisso, Satanás tem, porque assim, irmão, o nosso inimigo não dorme, mas glória a Deus, porque o nosso Deus também não, e Ele é maior do que todas as coisas, Ele é maior do que todas as coisas, Ele venceu a morte, irmão, Ele venceu a morte. Você ainda não viveu algumas estações, porque você ainda não deu os passos de fé necessários. E o que Deus quer fazer com você, irmãos, é fazer o sobrenatural, é fazer a gente romper com tudo aquilo que nos tira da palavra de Deus. E Satanás, ele tenta incessantemente nos roubar, ele tenta incessantemente nos tirar do propósito de Deus. Isaías 61:8. Isaías 61 diz assim: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo de toda a maldade. O que ele está falando aqui, irmãos? Que Deus, Ele ama a justiça, Ele ama aquele que é justo, Ele ama aquele que pratica a justiça de Deus, mas aquele que rouba, Ele odeia, Ele amaldiçoa, Ele não tem nada com ele odeia que pratique toda a maldade. E muitas das vezes nós não atentamos a isso. Nós não atentamos. Sabe por quê, queridos? Nós ficamos presos ao nosso passado. Nós ficamos presos, roubados mesmo. É a mesma coisa, irmãos, quando nós estamos nós compramos um carro ou um imóvel, e a gente põe o seguro, sim ou não? A gente põe o seguro naquele lugar. O seguro é aquilo que nos garante de alguma coisa. E aí o que acontece, irmãos? Muitas das vezes a gente não avança. Por quê? Porque a gente não confia. A gente não confia em Deus totalmente. A gente não obedece a Deus da maneira que deveria obedecer. E assim, irmãos, aí o inimigo ele vem, ele rouba, e muitas das vezes você não atende o celular, e eles acharam o teu carro, mas você não atende o celular. Às vezes o inimigo está te roubando, e Satanás, e assim, o seu líder está te ligando, e você não está atento naquilo que está acontecendo. E ele está te roubando, ele está te defraudando. E a gente sabe aqui, irmãos, se os caras acham o carro, eles devolvem o carro e não ressarcem. E muitas das vezes o inimigo vem assim na nossa vida. Então, irmão, deixa Deus falar com você. Abre o seu coração para a sua liderança. Se limpa da maldade, se limpa de todo o roubo de Satanás.
E muitas das vezes vai embora, aí vem sem uma roda, vem sem um banco. E talvez você entrou aqui essa tarde desse jeito, faltando alguma coisa. Mas querido, o Senhor Jesus, Ele restaura, Ele nos dá vida, e vida em abundância. E a gente estava falando sobre palavra, sim ou não? A gente estava falando sobre a palavra, e queridos, eu entrei nesse lugar, eu entrei na igreja, e eu comecei a pedir para Deus, Senhor, porque irmão, eu não vim aqui como pregador, eu vim aqui para declarar algo na vida de vocês. E Deus me falou profundamente que vocês têm algo de Deus para romper. Deus, Ele quer romper com as suas vidas. Ele quer fazer com que vocês cheguem a lugares que ninguém nunca chegaram. Ele quer fazer com que vocês voem diante dEle. Só que assim, queridos, todo romper, ele exige abrir espaço. Ele exige sacrifício, ele exige um movimento, ele exige um mais. E eu vou falar uma coisa, irmãos, não existe romper sem resistência, mas Satanás não pode nos impedir, a resistência vai acontecer. É a mesma coisa, a mulher passa pelo processo de ter o seu filho, chega na hora de nascer, irmão, o que vai acontecer? Precisa romper, sim ou não? E muitas das vezes a gente fica paralisado naquilo que Satanás roubou e esquece do romper que Deus tem para fazer na nossa vida. Deus, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Deus tem algo novo para você todas as manhãs. Deus tem algo novo para você, algo pleno, verdadeiro. E a gente não se atenta a isso, aí a gente fica frustrado por o que Satanás roubou, a gente fica frustrado por aquilo que foi perdido. Irmãos, há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu fui na casa eu fui dar aula na escola Capacitação Destino, e nós fomos almoçar na casa da minha sogra, e tinha o culto às 5 da tarde, uma benção, glória a Deus. E nós estávamos muito bem, eu deixei minha esposa na casa da mãe dela, falei, eu vou em casa tomar um banho, e vai dar tudo certo, vou estacionar meu carro, normal. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu cheguei dentro da minha casa, e não tinha mais nada, tudo foi roubado. Isso já era mais ou menos umas 4:30 da tarde. E eu entrei dentro de casa, eu falei, meu Deus, e agora? E assim, irmãos, no momento que eu entrei dentro de casa, a gente bate aquele desespero momentâneo, fala, eu vou ter que ir na polícia, vou ter que fazer alguma coisa. Mas na hora, queridos, o Espírito Santo falou, o que você veio fazer na tua casa? E eu respondi para ele, eu falei, eu vim tomar um banho para me cultuar. E ele falou assim, então é isso que você vai fazer. É isso que você vai fazer. Porque quando nós estamos conectados a Ele, irmão, Ele está conectado a nós. Ele nos auxilia, Ele nos ajuda. Ele fala, ei, fica tranquilo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Deus te deu, Ele mesmo tomou. E louvado seja o nome do Senhor. E é isso, irmãos. As coisas desse mundo passam, mas aqueles que estão no Senhor Jesus, eles permanecem eternamente. E aí, queridos, eu cheguei, vim adorar a Deus, tal, e minha esposa, sem saber de nada. E aí, tal, terminou o culto, a gente ainda foi levar um pessoal para casa, deixei o pessoal e falei, amor, roubaram a nossa casa. Tranquilo assim, irmão. Ela, o quê? Eu falei, roubaram. Ela falou, você está de brincadeira, não aconteceu isso não. Para de brincar. Eu falei, não, é sério. Quando eu falei que é sério, irmãos, ela engoliu seco. Eu falei, e aí a gente vai chegar em casa e vai ver o que vai fazer. Tá tudo certo? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Irmãos, não deu nem 2 semanas. Já estava tudo restituído em casa. Não deu nem 2 semanas.
Deus já restituiu todas as coisas. Por quê, irmãos? Porque aqueles que estão no Senhor não sentem falta, aqueles que confiam no Senhor, irmãos, Ele é teu Pai, Ele não deixa você, Ele sabe qual é a sua necessidade. E queridos, a verdade de Deus é que nós temos muito mais a viver a Ele, nós temos muito mais ao que viver, do que meras coisas. Eu quero falar também, queridos, sobre Malaquias 3, 8, 10. E aqui, irmãos, Deus desatou algo poderoso. Foi uma chave para a minha vida, que eu ainda não... Eu entendia, vivia, mas eu fazia, mas Deus falou algo poderoso comigo mediante a isso. Falou assim, pode um ser humano roubar a Deus? Aí fala assim, no entanto, estás me roubando. E ainda ousa questionar, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estás debaixo de grande maldição, porque me roubais. A nação toda está roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos aos despojos do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me isto de mim. E queridos, eu lendo isso, eu fiquei impactado. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes a gente nega algo de Deus, a gente nega o mínimo. E isso aqui é um alerta de Deus falando, ei, não sou eu que estou sendo roubado, é você. É você que está sendo roubado. Sabe por quê? Porque eu quero te dar tudo do bom e do melhor. Porque eu te abençoei, entende? Eu te abençoei, você é abençoado. Deus te abençoou desde o princípio do mundo, desde o princípio da criação. Você foi abençoado. E muitas das vezes o mínimo, a gente esquece, a gente rouba. Por quê? Porque muitas das vezes Satanás, ele nos oprime a isso. Acontece alguma coisa, a gente sempre coloca as necessidades em primeiro lugar, e a prioridade, que é a nossa vida com Deus, a gente deixa de lado. Deus só está estabelecendo uma coisa aqui, ei, filha amada, eu quero que você seja obediente, eu quero que você confie em mim, eu quero que você viva o melhor dessa terra. E quando nós não vivemos isso, irmãos, isso passa, e aí você vê tudo acontecendo, e você fala, meu Deus, mas parou. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não consegue entender o que está escrito, nós não temos a revelação. Jesus, ele se entregou 100%, ele se doou 100%, ele deu tudo por mim e por você, e ele apenas estabeleceu, falou, 10%, dá uma oferta de todo o seu coração. E aqui, irmãos, ele fala algo e aqui eu vi a verdadeira natureza de um filho de Deus. A verdadeira natureza é aquele que dá. Não é aquele que recebe, mas é aquele que dá. É aquele que serve. É aquele que se preocupa com o próximo. É aquele que ama o próximo. E eu vou falar uma coisa, irmão, muitas das vezes nós olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para nós mesmos e esquecemos de olhar para o próximo. E nisso nós estamos sendo roubados. Eu sei, irmãos, que você tem muito mais com Deus. Eu sei que você pode romper. Eu sei que você pode viver algo muito maior. E eu sei também que essas cadeiras aqui, dá uma olhadinha para trás. Essas cadeiras, através dos filhos de Deus, aqueles que se importam, aqueles que se dedicam, que servem, aqueles que entendem que estão na casa do Pai, eu sei que através de vocês, esse lugar aqui vai estar cheio, esse lugar vai estar pleno. Por quê? Porque você é a resposta,
Você é a manifestação de Deus. Você é aquele que vai fazer a diferença nesse mundo. Aflições, dificuldades, irmão, a gente passa por tudo isso, é normal. Jesus também passou. E hoje, Ele está à destra do Pai, porque Ele foi até o fim. Você veio aqui, eu quero falar isso para você. Satanás, talvez te roubou até hoje. Mas hoje, Deus, ele assume a posição. Se você decidir hoje, parar de fazer aquilo que você estava fazendo, e decidir por Deus, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar o seu caminho. E todas as coisas acontecerão, por quê? Porque você tomou uma decisão. Você tomou uma decisão de andar na verdade, uma decisão de andar naquilo que é Deus. E eu estava falando de romper, e o roubo nos limita a romper, porque aí a gente fica pensando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas o romper, irmãos, eu quero falar uma coisa, pode parecer nada a ver, mas isso tem essência. Quando Jesus ele chega diante de Lázaro, diante daquela situação toda que estava acontecendo, Lázaro morto e tal, irmãos, ele fala com o morto, ele apenas fala, e o mais doido de tudo isso, o morto responde, olha só que antes de tudo isso, ele fala uma coisa, ele fala assim, eu quero que vai lá e role a pedra, tire a pedra. E eu quero falar uma coisa, o que nós temos que fazer, é nós que temos que fazer. Você precisa remover a pedra. Você precisa remover as pedras que têm te impedido de viver os sonhos de Deus, de viver o propósito de Deus, de viver o novo de Deus. Tira a pedra, que o milagre Jesus garante. O milagre Jesus ele faz, o milagre acontece, sabe por quê? Porque Ele é Deus. O nosso papel é tirar as pedras, e o papel do Senhor é ressuscitar os mortos, é trazer a provisão, é trazer o novo de Deus. Esse é o nosso papel, irmãos. E o inimigo tem deixado? Não, tem nos roubado em todas as áreas. Tem roubado a tua casa, tem roubado a tua família, tem roubado a tua dignidade, tem roubado os seus filhos, tem roubado muitas coisas, irmãos. Então nessa tarde rola a pedra, tira a pedra que você vai ver o que Deus vai fazer. Deixa eu falar, queridos, as nossas distrações, aquilo que acontece na nossa vida, os nossos argumentos, eu quero quebrar isso, irmão, de você hoje. Os nossos argumentos, mesmo que eles sejam verdades, eles continuam sendo argumentos. Ainda que tenha propósito, ainda que tenha alguma coisa que vai te reter alguma coisa, esses argumentos, irmão, continuam sendo argumento, porque nós somos filhos, nós somos do Pai, nós somos propriedade exclusiva dEle. E aí nós tiramos essa exclusividade por causa de algumas coisas. Algum tempo atrás eu estava estudando, que a gente dá aula na capacitação de destino, e um rapaz ele veio falar comigo, que ele estava com problema no casamento. Eu falei, lá na igreja tem encontro de casais, tem célula para a gente ir, vamos fazer. Ele falou, beleza, eu vou, tal, mas sabe o que é? Eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver. Eu tenho algumas coisas que, e detalhe, irmão, esse cara fala que é crente, e tá meio mussarela, meio calabresa. E eu falei assim para ele, querido, você não tem fé que Deus pode mudar o seu casamento? Eu falei, não, você não está entendendo, peraí. Eu estava fazendo um estudo, um cara da NASA, um cara que tem uma empresa chamada Tesla, ele acredita que em 2040 ele vai colonizar Marte. Eu falei assim para ele, ele acredita, ele tem fé, eu sei que isso não vai, ele acredita nisso. E você está falando irmão, isso me confronta.
E ele está falando, você está falando para mim, esse cara ele quer colonizar Marte, algo impossível, e você está falando para mim que não tem jeito. Ei, eu sirvo um Deus que muda tudo. Jesus, ele muda, Jesus, ele ressuscita os mortos. Jesus, ele pode mudar o teu casamento, ele pode mudar a tua história. Você roubava, ele não, agora você não rouba mais. Mas entenda, querido, que é uma questão de mentalidade, metanoia. Aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe e ajude o teu próximo. É uma questão de mentalidade, é uma questão de mudança da forma de ser. Quando eu e você entende isso, a gente rompe. A gente começa a se importar com o outro. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos importamos com nós mesmos, aí nós estamos nos roubando a nós mesmos. E queridos, eu quero que você, nesse momento, só aqueles que entendam que querem romper com esse roubo de Satanás, que querem romper com todas as coisas que Satanás tem tentado. Hoje você veio aqui para um romper de Deus, amém? Você veio aqui para mudar a tua história, você veio aqui porque aquele que não rouba está aqui, aquele que foi o exemplo de tudo está aqui, e ele pode fazer a diferença na sua vida, basta você rolar a pedra. E eu quero que você venha aqui na frente, todos vocês que querem romper com as barreiras, romper com as pedras, romper com tudo aquilo que não está no Senhor.